Fala comigo, criatura divina! Hoje é quinta-feira, 18 de agosto, e o programa Tá Aí Para Todos já está no ar. Tem uma musiquinha, sei que tem, adoram fazer um lance fervo aqui, né? Isso, olha só, mas vamos fazer o seguinte, vamos abaixando, porque você vai ficar agora com um momento moderno aqui na tela da Band. Tá bom pra você? Então, criatura divina, produção, roda a vinheta! Boa tarde! O Momento Moderna está começando. E o assunto de hoje é o atraso do desenvolvimento infantil. O desenvolvimento saudável de cada habilidade da criança ocorre conforme determinada faixa etária. Você sabia que existe um marco esperado para o desenvolvimento infantil? Quando a criança não atinge o marco, significa que podem existir atrasos no desenvolvimento. Por isso, é importante que os pais estejam atentos e sempre observem o desenvolvimento e crescimento dos seus filhos e entendam o que é natural e o que pode ser um sinal de alarme para uma intervenção precoce. Você já se perguntou se a sua criança está se desenvolvendo de acordo com a idade dela? Já observou se a criança apresenta uma dificuldade motora, cognitiva ou linguística? Para conversar com a gente e tirar algumas dúvidas, estão comigo dois especialistas mais do que especiais. O Bruno, que é neuropediatra, e a Juliana, que é neuropsicóloga. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa de hoje. Obrigada. E vamos começar a tirar algumas dúvidas super comuns. O que você acha, Bruno, dos marcos de desenvolvimento? Acho importante a gente evidenciar o que eles são, para depois explicar o que seriam os atrasos. Explica um pouquinho pra gente. Primeiramente, boa tarde. Eu queria agradecer o convite de estar aqui. Obrigada a você. Existem alguns marcos do desenvolvimento que a gente precisa estar atento, né? O que são os marcos de desenvolvimento? São algumas habilidades que em determinada faixa etária a criança deve atingir, deve ser capaz de fazer. A gente pode separar, para ficar de uma forma didática, em três principais domínios, que é a parte motora, a parte da linguagem e a parte social. A parte motora, por exemplo, vou falar agora assim dos principais marcos. Com 3 meses, a criança deve ser capaz de sustentar a cabeça, de fazer o sustento cefálico. A criança deve ficar firme, quando você pega essa criança no colo, aquele pescoço não fica mais pendente, ela consegue firmar e olhar para todas as direções. Com 6 meses, essa criança deve ser capaz de já conseguir sentar com apoio, mas não é apoio escorado de almofada, é apoio das mãos. Essa criança deve conseguir ficar sentada com o apoio das mãos. Com 9 meses, essa criança deve sentar sem apoio, deve conseguir ficar sentada sozinha, manusear brinquedos. E com 1 ano, ela deve começar a andar. Esses são os principais marcos do desenvolvimento motor. Com 1 ano e meio, a criança começa a correr, ainda apresentando quedas, desengonçada. E com 2 anos, a criança deve estar correndo bem, sem apresentar quedas. Em relação à linguagem, eu vou falar aqui mais especificamente da fala. Com 1 ano, a criança começa a proferir as primeiras palavrinhas ali, mamãe, papai, água. Com 1 ano e meio, essa criança deve ser capaz de falar, em média, 30 palavras. 30 palavras? Um vocabulário de 30 palavras com 1 ano e meio. E com 2 anos, essa criança começa a falar frases curtas, frases de 2 palavras. Mamãe, água, quero isso, dá isso. Essa é a parte da linguagem, assim. E em relação à parte social, com 6 semanas de vida, a gente já começa a observar o sorriso social. O que é isso? Quando você brinca com a criança, assim, quando você estimula, ela começa a emitir um sorriso de volta. Esse é o sorriso social. E com 10 meses aproximadamente, a criança começa a mandar beijo, a dar tchau. Essa é a parte do desenvolvimento da linguagem. Para desenvolver, para desenvolver a linguagem, antes existem uns pré-requisitos que a criança deve apresentar. Isso eu vou deixar para a doutora Juliana explicar um pouco vai explicar melhor. Um pouquinho para a gente. Tá, vamos já nesse Podemos. O que acontece? A linguagem é uma habilidade muito complexa. E as mães, elas chegam no consultório, é o primeiro sinal que a mãe percebe que tem alguma coisa diferente na criança. A criança não está falando ou fala pouco. Não chega a falar essa quantidade de palavras que Bruno citou aqui. E aí a gente vai avaliar essa criança, percebe que ela não está com os pré-requisitos
Até que tem, mas às vezes muito pouco. O que seria pré-requisitos da linguagem que a gente fala? Primeiro, contato visual. A gente aprende por contato visual. E a criança, desde pequenininha, ela já entende que ela olhando você fazendo certos movimentos, ela também faz, ela consegue, né? O outro pré-requisito da linguagem é a imitação. A gente aprende por imitação. E também seguir comandos. Então, esses pré-requisitos são o que a gente busca identificar, avaliar, para depois se preocupar com essa linguagem. O que está acontecendo é o contrário. Elas querem que os filhos falem e quando a gente vê, esses pré-requisitos não estão bem alinhados. Entendi. Você sente, então, que elas realmente apresentam essa dificuldade na identificar o passo a passo até chegar, porque o mais importante, elas querem que o bebê fale, que a criança fale. Exato. A fala é a queixa mais comum no consultório de vocês? É o primeiro sinal, né? Que elas identificam. E você acha que a parte motora, o que mais aparece no consultório de vocês? Geralmente é a questão do andar, né? Esses outros marcos, elas têm um pouco de dificuldade de reconhecer. Quando chega uma criança que passa um pouco de 1 ano e ainda não está andando, aí costuma chamar atenção e eles costumam procurar a gente. Eu acho que vale a gente lembrar que quando apresenta atraso de um desses domínios, isso não quer dizer que a criança tem uma doença, ela só tem um atraso em uma dessas situações. E a gente precisa ter uma avaliação mais ampla para poder tentar identificar, porque às vezes é uma coisa sutil que está fazendo, que está causando aquele atraso. Por exemplo, é muito comum hoje em dia a criança atrasar a linguagem porque fica muito exposta, por exemplo, a telas, a celular, a televisão, e aí não adquire esses pré-requisitos que precisa para poder desenvolver a fala. Então, às vezes, é uma coisa sutil que você consegue reverter, nem sempre é uma doença, um problema especificamente. Entendi. E quando a criança precisa de um acompanhamento com o neuropsicólogo, Juliana, como ele é individualizado, ele é semanal, ele pode ser várias vezes na semana, como que são as sessões com o neuropsicólogo? Que eu acho que as pessoas têm essa dúvida. A primeira coisa, a gente tem que identificar qual que é o atraso dessa criança. Ela não vai ter atraso em todas as habilidades que o Dr. Bruno falou. Às vezes ela está na média, por exemplo, vai fazer uma avaliação e o cognitivo dela está na média comparado aos pares, ou seja, as crianças. Mas você percebe que a comunicação expressiva está em atraso. O que é comunicação expressiva? A criança ela não fala o que ela quer, mas também ela não manifesta o interesse, ela não aponta. Aí o que acontece? Ela quer alguma coisa. Em vez de ela apontar e fazer o triângulo que a gente fala, que é a atenção compartilhada, que também é um dos pré-requisitos que a gente avalia, ela pega a mão da mãe e leva naquele objeto. Este comportamento é o que a gente fala que está usando como ferramenta. Ela não está apontando, ou Dedê, né? Ela pega e leva, ou vai puxando a mãe. É uma das habilidades que estão, às vezes, em atraso. Então, o que a gente faz? A gente faz essa avaliação, a gente usa o instrumento, a mãe responde, ali a gente avalia qual que é o atraso. Tem um atraso, aí a gente joga para a equipe multidisciplinar para ver se essa criança precisa, claro, vai precisar de uma intervenção precoce. Com qual frequência? Vai ser só o neuropsicólogo que vai trabalhar com a parte cognitiva, vai entrar um outro profissional, às vezes entra a fono, às vezes entra a TO. Então, assim, não é só neuro, mas dependendo de cada caso, a gente tem que avaliar qual vai ser a intervenção utilizada e a frequência. Tá certo, tá certo. Então, gente, a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta ainda sobre esse assunto do atraso do desenvolvimento. E eu tenho dicas para vocês de algumas brincadeiras que a gente pode fazer em casa, que são simples e que pode ajudar o seu filho. Fica com a gente que a gente já volta. Voltamos e o tema de hoje é sobre o atraso do desenvolvimento. Estamos com 2 especialistas aqui, o Dr. Bruno, que é neuropediatra, e a neuropsicóloga Juliana, que estão nos ajudando a entender um pouquinho melhor sobre o atraso, o que acontece para a gente poder identificar. E no bloco anterior a gente falou sobre o marco do desenvolvimento da criança e como acontece o atraso tanto da fala quanto da parte motora. Agora a gente vai entender um pouquinho algumas situações externas, como que a gestação também pode influenciar no desenvolvimento da criança. Então, Bruno, pego nas consultas que eu faço, né, a solicitação de exames de rotina, como toxoplasmose, a rubéola não mais, mas enfim.
E existem doenças, zika, dengue também, que podem atrasar o desenvolvimento da criança. Né? O que você observa no consultório dos casos que você pega sobre isso? Realmente as infecções congênitas são uma grande causa, né, de lesão cerebral e atraso do desenvolvimento, como essa que você citou, além disso o citomegalovírus, o uso de substâncias pela mãe durante a gestação, como álcool, como drogas, alguns medicamentos, isso tudo pode afetar. O bebê também faz abstinência. Também faz abstinência, logo após o nascimento, e pode ficar super grave uma criança. Além disso, pode fazer com que a criança nasça de forma prematura, e isso também atrasa todo esse desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Então, e às vezes confunde o diagnóstico também com outras coisas, né? Com certeza. Então são coisas que a gente precisa realmente ficar muito atento durante a gestação para tentar evitar, minimizar, né, esses possíveis riscos à exposição dessa diminuição do desenvolvimento infantil. É verdade. E a frase que a gente escuta, cada criança tem o seu tempo. Nossa. Essa frase, ela é difícil. Isso é arrepiante, assim. Ela é difícil. Isso é um mito que eu falo que é um mito do mal, realmente, porque existe sim uma variação normal. Uma tolerância. Uma tolerância no desenvolvimento. Porém, assim, existe um limite máximo para isso. Então, quando você conforma a mãe de que, por exemplo, tem uma criança de 1 ano e 6 meses e ela ainda não fala nenhuma palavra, mas isso aí ela tem seu tempo. Quando a sua avó falou com 2, 3 anos. Você falou. Você demorou a falar isso, a mãe se conforma com isso, não procura ajuda. E a gente sabe que quanto antes a gente intervir, melhor o prognóstico dessa criança. Quanto antes ela chegar para a gente, mais tempo a gente tem para ajudá-la a desenvolver da melhor forma. Então, isso assim, existe uma variação, mas existe um tempo máximo, que são esses marcos que a gente conversou. É verdade. E o uso da tela, Juliana? Fala um pouquinho pra gente. Como é que é? Porque é uma facilidade, mas é prejudicial. Pois é. O que acontece? As mães, eu entendo que eu sou mãe. A gente quer aquele momento tranquilo, né? Aquela, preciso descansar. E dá o celular para a criança ou o tablet. Não, está assistindo um programinha educativo aqui, tem bichinhos e não sei o quê. A gente entende que, o nosso cérebro, na verdade, ele desenvolve através da interação social. Então, ele precisa do contato com a outra pessoa. E a criança, os primeiros contatos são com os pais, não é com a tela. Ela não vai desenvolver as habilidades, que nós já falamos aqui sobre os pré-requisitos da fala, com a tela. Mas ela está escutando, ela está repetindo. Muitas crianças repetem palavras, mas elas não formam frase. Uma frase no contexto social, que vai ser exigido dela no ambiente escolar, vai ser exigido dela na adolescência. Às vezes a gente tem criança que fala até inglês. Põe aí um desenho no YouTube aí, fala inglês, cor, fruta, mas quando vai precisar ter essa fala social, esse que a gente está tendo, a criança não dá conta. Então, eu sei das mães, mas se acaba entregando para o celular, põe um tempinho, né? Põe a sua criança no chão para brincar, se é um bebê, né? Entrega uma bola para essa criança. Se soubesse as brincadeiras que a gente consegue desenvolver, né, com a bola, mas eu acho que a tela hoje a gente tem que dar uma segurada, sim. Sim. Existe uma faixa etária para cada idade da tolerância na tela, né? Então, sim. Uma criança de 2 anos uma tolerância menor o tempo do que uma criança mais velha, né, Bruno? Geralmente até 2 anos a orientação é de 0 tela. Zero tela. Nem 1 minuto de tela. Sim. A partir de 2 anos até os 5, você permite 1 hora ao longo de todo o dia e dividindo em todas as possibilidades de tela. Não 1 hora de televisão, 1 hora de tablet, sim. 1 hora de celular. É 1 hora no total de tudo isso. Isso que ela falou era muito interessante, porque você vê a criança repetindo palavras, mas sem a intenção de comunicação. Que o importante é ter a intenção de comunicação. Então, a criança repetir palavras de modo aleatório, isso não é desenvolver a linguagem. O que acontece? A estrutura do cérebro, ela vem pronta. Mas é aqui, essa interação que vai desenvolvendo essa criança. E assim, o quanto antes a gente estimular essa criança de uma forma adequada, né? Esse cérebro ele vai aprendendo. Se você entrega um tablet ou um aparelho que seja, esse cérebro vai aprender de que forma? Só aquilo. Você quer uma coisa bonitinha? As mães adoram quando falam, nossa, ele sabe o botão do YouTube, ele faz assim, ele escolhe, ele levanta.
ele está aprendendo, o cérebro está aprendendo desse jeito. Uhum. Ele vai aprender desse jeito, entendeu? Por isso que a gente fala, limite para cada idade e para 2 anos, né? 0. É verdade, é verdade. E a criança também fica intolerante, né? Você pode observar Sim. que ali ela não quer mais ver Fica 30 impaciente. segundos, ela quer ver mais e mais e mais, né? Tá ótimo, tá ótimo. Então, antes de irmos pro intervalo, o Thaí tem um recadinho importante pra gente. Fala, Thaí! Deixa comigo. Presta bem atenção, criatura divina. Para o desenvolvimento das crianças ocorrer de forma saudável, brincar precisa fazer parte do cotidiano delas. É isso mesmo. Mas precisam ser brincadeiras que envolvam o corpo e a mente. A coordenação motora precisa ser exercitada e existem brinquedos e brincadeiras que ajudam neste processo. Por exemplo, brinquedos interativos para bebês são ótimas opções para manter o entretido e, mais que isso, ajuda em seu desenvolvimento sensorial, motor e ativa também a criatividade da criança. É isso mesmo. E sabe onde você encontra várias opções de brinquedos assim? Na Moderna Mega Store. É isso mesmo. Na Moderna Mega Store você encontra um setor completo com brinquedos para todas as idades. Moderna Mega Store em Volta Redonda, na Vila Santa Cecília. Agora, em Barra Mansa, é no bairro Ano Bom. Ainda tem mais opções. No caso, o WhatsApp, que é o 3345-4018. E agora vamos para um pequeno intervalo e a gente volta com mais informações aqui na tela para você. Tá bom para você, criatura divina? Rapidinho a gente está de volta com Lívia Saviolo. Momento Moderna. Voltamos e o tema de hoje é o atraso no desenvolvimento. E é sempre importante buscar as informações e alertar o pediatra caso você, pai ou mãe, observe alguma dificuldade motora ou alguma outra dificuldade na sua criança. Então, vamos voltar a falar um pouquinho sobre a frase: meu filho é muito agitado. Essa criança é hiperativa. Nem sempre, né, Bruno? É verdade, nem sempre. A criança, ela já tem um comportamento natural que é mais agitado do adulto, né? O hiperativo, que a gente chama, ele reflete ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse é um diagnóstico que a gente faz ali por volta dos 6 anos de idade. Uma criança de 2 anos, ela não tem maturidade para compreender determinadas coisas e ela vai ser um pouco mais agitada realmente. Uhum. Agora, para a gente fazer esse diagnóstico, isso tem que trazer algum prejuízo para a criança, seja ele escolar, seja ele social, porque às vezes é uma criança que é muito inconveniente, que fala demais. Então, assim, uma criança, quando que é patológico, né, e quando que é uma agitação normal. Exatamente isso, a gente tem que avaliar se isso está trazendo algum prejuízo para a criança. Quando tem um prejuízo, a gente pensa, assim, no diagnóstico, em tratamento. Quando não traz nenhum prejuízo, ela só é um pouco mais agitada, mas consegue cumprir com as suas obrigações e sem problemas, a gente não chama isso de patologia, de transtorno do neurodesenvolvimento. Excelente. Juliana, de brincadeira para a criança gastar essa energia, vamos dar algumas sugestões para o pessoal de casa? Para gastar energia, as crianças já têm tantos afazeres, né? O que a gente sempre aconselha os pais, escolha algo que a criança goste. Porque se você coloca ela para gastar energia, ela pode liberar hormônios que vão potencializar mais ainda. Então, quando ela escolhe algo que dê prazer a ela, a tendência é ela fazer o quê? Dar mais atenção. Estar mais motivada. Concentrada. Concentrada. Porque às vezes a criança ela já é um pouco agitada. A mãe passa uma atividade para ela que vai demandar muito esforço cognitivo nela, que ela não está afim. O que ela vai fazer? Comportamentos de esquiva, que a gente fala, ou de fuga. Ela vai ficar mais agitada ainda. Então, assim, olha o seu filho, tenta entender o que ele gosta, né? Isso que é importante, e o que motiva ele. Tem crianças que gostam de uma atividade esportiva, tem criança que não gosta de uma atividade esportiva. Então, você vai buscar uma atividade mais ligada a coisas manuais, uma pintura. O que a mãe faz? Gasta energia? Futebol. Gasta energia? Atividade esportiva. E, às vezes, geram o contrário. Então, não tem a forminha de bolo, né? Então, olhe para o seu filho e ache a melhor atividade que vai não gastar energia, mas que gerar motivação e que eles se dediquem com atenção e concentração, né? Eu acho mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Você acha que aulas de instrumentos
agregam muito Sim. nessa parte da concentração? Porque eu acho incrível como que isso encanta a criança e ela acaba se envolvendo ali, aprendendo mais uma... Sim. Mas volto a falar, tem crianças que ela vai ter uma dificuldade em certas habilidades. E aquilo para ela vai ser aversivo, ela não vai querer. Né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela começou a aula de música e estava adorando. A hora que o professor passou, né, a atividade para fazer, ela entrou num estado de frustração enorme, porque ela não tinha uma coordenação. O que ela fez? Aquilo foi aversivo para ela. Em contrapartida, ela achou na atividade de origami, né? Está curtindo. Ela mantém a atenção, concentração, melhorou o desempenho escolar por conta dessa atividade que ela escolheu. Que legal, Juliana. Muito bom. Tem mais outras atividades que a gente pode sugerir aqui para as mães? Origami, a música. Eu sou meio da prática. Da prática? Da prática. A gente estava até conversando, né? Conta da prática. A gente está falando dos pré-requisitos, né? De imitar. Eu ia muito com meu filho, é claro, depois da pandemia a gente não conseguiu, né? Trabalhar dentro de casa com as habilidades. Por exemplo, a mãe vai pendurar roupa, estender roupa. Chama a criança, né? Você não precisa falar, eu não tenho tempo para brincar com a minha criança. Desenvolve ela no ambiente naturalista que a gente fala. Então, vamos lá, filha, a mãe vai pendurar roupa. Pega o pregador, ó, comando. Ó, faz igual a mamãe. Você pega o pregador e faz assim, faz igual a mamãe. Motricidade fina, trabalhando a criança e imitação. E o quê? Engajamento, contato visual. Vai fazer um bolo, sei lá, vai fazer alguma coisa, dá a vasilha para a criança. A primeira coisa que a mãe faz é tirar a criança da cozinha, que vai fazer bagunça. Não, dá a vasilhinha para ela e faz assim, faz igual a mamãe. Imitação, jogo simbólico, tudo isso que a gente avalia no consultório, né, doutor Bruno? Que é pré-requisito da fala. E se você pode fazer isso no curto tempo que você tem com o seu filho. Verdade. Acordou cedo, vai sair entregando as crianças, faz essas atividades. É verdade, Juliana. Você está desenvolvendo Excelente. a criança. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a você. Bruno, fala pra gente um pouquinho do papel dos pais no desenvolvimento da criança. Os pais são assim, fundamentais, né, para o desenvolvimento da criança. A criança ela aprende por imitação. Então, assim, tente ser o espelho do seu filho dentro de casa. A gente vê hoje muitas crianças sendo educadas por redes sociais, né? Às vezes só pela escola, tem um papel importante também, mas esse cuidado dentro de casa, ali no dia a dia, a gente entende a vida corrida de cada um, mas assim, aquele pouco tempo que você tem com seu filho, tem um tempo de qualidade, estimule seu filho, brinque com seu filho, converse com seu filho. Se dedique 100%? Se dedique 100% no tempo que você está presente. Tá certo. Muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço. Os primeiros 3 anos da vida de uma criança são os principais no marco do desenvolvimento. E o que acontece durante esse período acompanhará a criança durante toda a vida dela. Por isso, é importante observar se existem sinais de atraso do desenvolvimento e obter ajuda profissional. Quanto mais rápido a criança receber uma intervenção precoce, melhor será o seu progresso. E antes de finalizarmos o nosso quadro, o Thaí tem um recadinho para vocês. Criatura divina, você já conhece o espaço Beleza da Moderna Megastore em Volta Redonda? Não acredito. Tem Compre e Aplique de terça a sexta-feira. É isso mesmo. Olha aqui na minha tela. Criatura divina, comprando produtos selecionados, você ganha na hora tratamentos capilares como hidratação, escova, aplicação de tintura e muito mais. E claro, produtos das melhores marcas queridinhas no mercado e tudo isso para mulherada. Biostratos, Cadvel, Sveda Hair e Haskell. Vá agora até a Moderna Megastore em Volta Redonda e aproveite essa promoção. Saiba mais sobre os produtos participantes pelo WhatsApp, que é o 3345 4018. Tá bom para você, criatura divina? A gente vai ficando por aqui com mais um Momento Moderna e a gente volta, porque toda quinta-feira é dia de quê? Momento Moderna. Ah, delícia isso, né? Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada. E já sabe, amanhã, sexta-feira, tem mais Thaí para todos aqui na tela da Band. Beijo no corpo, que o Momento Moderna agradece.